eles negam a ressurreição. Versículo 27. Como eles negam a ressurreição, inventaram a história para Jesus. Aliás, quem não tem fé na ressurreição, quem não experimenta Deus vivo, sempre dá um jeito de inventar uma história trágica para dar desculpa. Então eles foram para Jesus também com uma história trágica. Festival de tragédia. O povo gosta disso. O povo adora tragédia. Tanto que cada um que conta um pouco a tragédia aumenta um tanto. O caso verdadeiro aí era o rapaz que morreu e o irmão dele casou com a ex. Quando chegou para Jesus já estava em 7. Vai aumentando. Porque eles não foram lá para saber. Eles foram lá para pressionar Jesus. Então contaram a história. Pega um trechinho da Bíblia, decora aquilo, inventa uma história e quer uma conclusão segundo a ideia deles. É igualzinho a pessoa que vai na Bíblia para tentar fundamentar a sua vida, achar justificativa. Se você pega a Bíblia para justificar a sua vida, você justifica o que quiser: prostituição, homossexualismo, roubo. É só achar um versículo distorcido da Bíblia e ler como você quiser. Se nós queremos ser pessoas do coração curado, nós precisamos ir até Jesus desarmados, ir como quem quer aprender, e não com justificativas. Eu sou assim porque eu sofri, porque quando eu era pequeno, padre, eu tenho problema, padre, que eu como muito. Eu também tenho esse problema. E padre, me foi revelado numa oração que o problema é que quando eu era pequeno eu não mamava. Então compra uma mamadeira agora, sai mamando para a rua. Então tem gente que fica tentando achar justificativa para não caminhar. Os saduceus fizeram isso com Jesus. Contaram a história, o homem morreu, aí morreu o irmão dele, 7. Aí vem a pergunta, eles achando que é muito inteligente a pergunta: no céu, a mulher vai ficar com quem? Jesus teve vontade de dizer: com vocês. Não falou, que era capaz deles acreditar. Jesus está dizendo: o nosso Deus é o Deus dos vivos. Aliás, ele falou a mesma coisa para um outro rapaz, numa situação muito difícil. O rapaz tinha perdido o pai. Jesus falou para ele: segue-me. Jesus falou: deixa os mortos cuidar dos mortos. Porque o nosso Deus, conclui o Evangelho, é o Deus da vida. Eu tenho que encontrar um motivo pelo qual viver. E é esse o contexto que nos apresenta a primeira leitura. Mesmo nesse exagero dessa mulher que tinha tantos filhos, os 7 mártires macabeus, e foi perdendo um atrás do outro. E se você olhar à primeira vista, parece uma bobagem o motivo pelo qual o rei condenou os irmãos. Versículo 1: foram presos 7 irmãos com a sua mãe, a família toda, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, é dolorido, quis obrigar a comer carne de porco. Esse rei aqui patrocinava alguma churrascaria na época. E os homens não quiseram comer carne de porco. Mas que motivo mais besta. Besta deles não comer, devia ter comido. Pede perdão para Deus, fala: Senhor, eu não quero comer, mas o senhor está vendo que eu não quero, né? Mas eu vou fazer o sacrifício aqui. E besta o rei também, por mandar matar só porque não quer comer carne de porco.
Ou será que o texto quer nos dizer? Que a partir de uma coisa aparentemente tão boba, tão simples, principalmente numa cultura diferente da nossa, porque em Betânia, por exemplo, nós também não comemos nenhum derivado de porco, mas isso por causa do grau de toxina, porque é uma carne muito gordurosa, e como estamos nos desintoxicando, não comemos, mas não tem um fundamento religioso. Parece que de uma coisa tão simples, não comer porco, mas o que a leitura quer nos dizer? Aparentemente eles morreram por tão pouco, mas é isso que acontece mesmo. O pecado entra em nossa vida sempre muito pequenininho, uma coisinha de nada. O que tem comer uma carninha de porco? Mas a grande pergunta que nós deveríamos fazer é: esses moços foram capazes de morrer para não comer carne de porco, não pela carne em si, porque comer carne de porco significava desrespeitar, desobedecer a Deus. E ao lado da carne do porco, que é uma coisa tão insignificante, a autoridade maior do mundo, que era o rei. O martírio dos 7 irmãos macabeus significa: o ser humano, se quer de fato ser uma pessoa cheia de Deus, mesmo diante do maior desafio, da maior autoridade, ele não pode cometer sequer o menor deslize, porque ele sabe para onde vai. A grande mensagem da primeira leitura do Evangelho é: eu sei que a minha vida tem um sentido. Meus irmãos, vou dizer uma coisa muito séria a vocês. Eu já disse isso no acampamento aqui, mas retomo isso no texto desse Evangelho de hoje. O mundo moderno esqueceu não só o pecado, esqueceu o verdadeiro sentido do pecado. As pessoas são capazes até de ficar emocionadas, sensibilizadas com problemas humanos, com tudo aquilo que ofenda a dignidade humana. Hoje há uma grande luta contra o racismo, contra o feminismo ou o machismo, porque o valor da pessoa humana, o meio ambiente, o valor do meio ambiente, os pecados que se cometem contra a natureza, ótimo tudo isso. Mas o mundo moderno e nós também estamos nos esquecendo muitas e muitas vezes de que o pecado é uma ofensa a Deus, que Deus tem direito sobre mim e sobre você, que eu não sou dono da minha vida. Ah, mas eu sou livre, igualzinho esse microfone. Esse microfone não tem fio, mas tem uma bateria aqui dentro. Parece que ele é livre, mas ele está ligado. Assim somos nós. O maior pecado que se comete hoje é o pecado contra Deus, e com isso gera a perda do verdadeiro sentido da vida. O Papa João Paulo escreveu às comunidades que trabalham com pessoas drogadas, dependentes químicas, e ali ele dizia que enquanto a pessoa não descobrir que a vida tem um sentido que vai além dessa vida, que vai muito além da morte, a pessoa não supera nenhum problema. E eu chego a dizer a você, muitos aqui não encontraram ainda a cura, e muitos em casa também, de seus problemas físicos, psíquicos, afetivos e espirituais, porque perdeu a dimensão da vida eterna. Nós somos capazes de investir muito na construção da nossa casa nesse mundo. Tem gente que compra casa pelo BNH, casa financiada pela Caixa Econômica, é capaz de ficar 25 anos pagando a casa própria. E que felicidade, depois de 25 anos, receber a escritura da casa que a família comprou com tanto sacrifício. Tem gente que para comprar um automóvel precisa fazer um consórcio, ou dividir em 30 meses, em 40 meses. E que alegria quando depois de 40 meses de sacrifício, de renúncia, eu queria comprar isso. Não, mas eu tenho a prestação do carro para pagar, eu tenho a prestação da casa.
Eu tenho um compromisso, eu não posso viajar, tanto que eu queria sair para comer fora, mas não pode, a gente tem que economizar. Olha, primeiro a obrigação. E a pessoa faz sacrifício e que alegria quando consegue pagar o seu carro. Tem gente que compra eletrodoméstico a prazo, não consegue ir lá comprar à vista, aí compra em 10 vezes, em 5 vezes, compra roupa à prestação e renuncia a muitas coisas para isso, porque tem um compromisso, porque tem o seu nome inscrito lá na loja, e se não pagar direito vai para o SPC. No entanto, que investimento você faz na construção da sua vida no céu? Jesus disse: vocês fiquem tranquilos, na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês. Jesus vai construir a nossa morada, mas com o material que a gente mandar. Que material você está mandando? Por que nas coisas humanas eu sou capaz de investir 25 anos da minha vida para ter uma casinha, uma meia água, uma casinha igual a dos outros, até num bairro bem popular? Quantas pessoas lutam 25 anos? E às vezes você já lutou quanto para ter a sua casinha no céu? Reza meia dúzia de dias, vai, faz novena, vai no grupo, vai aqui, vai lá, não deu certo, já desiste. O roteiro de cura interior é na vida. Como eu estou investindo na minha vida eterna? Muitos de nós vivemos achando que a nossa vida é aqui, igualzinho os saduceus, igualzinho esse rei. Porque esses meninos foram valentes, jogaram na cara do rei: você pode tirar a nossa vida, mas nós vamos ressuscitar e você vai para o inferno. Nós somos capazes de proteger filhos, irmãos nossos que estão no pecado, deixá-los no pecado. Não nos preocupamos com essa vida plena. E essa é a grande causa das grandes enfermidades que o mundo vive. Perdeu-se o sentido da vida. A grande doença moderna é a perda do sentido da vida, a depressão e qualquer outro nome que queira dar para essas doenças. Mas aí está ligada a droga, toda forma de dependência química, o alcoolismo, o tabagismo, a prostituição, porque falta um sentido para a minha vida. E digo a você, por que o mundo moderno tem medo do sofrimento? Porque estamos criando essa raça de gente fraca? Porque eu não sei para que sofrer, eu não sei qual é o sentido libertador do sofrimento. Eu ando, mas eu não sei para onde eu estou indo. Qual é o sentido da minha vida? Eu estou investindo no quê? Lembra aquela passagem de Jesus, aquele homem que a colheita dele foi muito grande, e ele fez um grande celeiro e falou consigo mesmo: agora você pode descansar, porque ele já era tão retardado que não tinha mais ninguém para conversar com ele, tinha que falar sozinho. Que agora você tem muito. E o evangelho diz: coitado, hoje à noite vai convocado, vai ter jogo lá semana que vem, ele vai de ponta esquerda. Qual é o sentido da sua vida? Nós perdemos essa dimensão de vida eterna. E o que é terrível, muitas e muitas vezes rezamos porque queremos reproduzir na vida eterna aquela vida que vivemos aqui, como os saduceus tentaram fazer com Jesus. Mas as leituras de hoje querem fazer um questionamento a mim e a você: que rumo estamos dando à nossa vida? Ou que lugar Deus ocupa na minha vida? Olhar esses macabeus é dizer: mas que rapazes besta, morrer por causa de um pedaço de carne de porco. O que tem? Como é que eles foram capazes de morrer por tão pouca coisa? E eu? E você? Somos capazes de morrer por coisa muito maior? Coisas muito menores nos prendem. Porque não temos essa dimensão da vida plena, nós vamos nos aporcalhando, vivendo num chiqueiro.
de mentira, de pecado, de droga, de falta de amor. Quem não tiver essa dimensão da vida eterna não consegue perdoar. Eu vou perdoar para quê e por quê? Aí eu vou cair na questão do merecimento humano. Meus irmãos, nós estamos cometendo um pecado muito grave. Nós não amamos verdadeiramente. Porque amar não é gostar da pessoa. Isso aí o bicho gosta da gente. Amar não é tratar bem quem trata bem a gente. Isso aí os ateus fazem muito bem. Os pagãos fazem muito bem. Amar não é dar alguma coisa. Os espíritas fazem isso muito melhor do que nós. Os espíritas, os pentecostalistas dão show em católico em algumas áreas. A área da caridade como filantropia dão de 10-0 em nós. A área do que eles têm coragem, do dízimo então, dão de 1.000.000. Eles são um grupinho aí de 40, 50 mil pessoas, vão lá e compram um canal de televisão. Por quê? Porque eles acreditam naquilo. E nós, a única religião fundada por Jesus Cristo, única. O que adianta eu pertencer a essa religião? Se eu vivo como se eu fosse viver eternamente aqui, se eu estou construindo moradas aqui. Amar não é dar alguma coisa. Quantas e quantas vezes a gente dá resto. Eu me lembro que quando a gente começou Betânia, desde que começou vive da providência de Deus. Em Betânia ninguém paga 1 centavo, e mesmo se for milionário não pode pagar. Se quiser ajudar, ajuda, se não quiser é do mesmo jeito. Nós vivemos da providência, nós pedimos, mas no começo tinha que fazer uns buracos lá para enterrar lixo, porque o povo mandava lixo, óculos quebrados, sem perna, cadeira sem perna, roupa velha. Vamos dar lá para os pobres. Esse gente tem lá um monte de roupa que não usa mais, está mofando. A campanha da agasalha. Eu dei umas blusas lá. E depois é capaz de um dia ir lá visitar a comunidade e falar para os outros: eu ajudei a fazer isso aí, eu sou benfeitor aí. Não é assim? Nós damos restos. Sabe por que o Deus de muitos católicos não faz milagre? Porque o Deus de muitos católicos não passa de um mendigo para quem você dá resto. Se sobrou um tempinho, você dá. Sobrou uma horinha, eu vou na missa. Mas tem católico que vai à missa sábado para não precisar ir domingo? Por que não almoça sábado também para não precisar almoçar domingo? Por que com Deus eu começo a substituir? Não sei, padre. Não sei por que eu não sou curado. Eu sei. Mas se eu falar, você vai ficar mais chateado ainda. Que a verdade dói. Que lugar Deus ocupa na minha vida? Jesus deixou bem claro no final do Evangelho: nosso Deus é um Deus da vida, é o Deus dos vivos. Deus está preocupado com você, comigo que sou vivo ainda. Que de uma hora para outra. Que lugar Deus ocupa na minha vida, no meu tempo? Quanto tempo eu tiro para a oração? Tem católico que assiste 4, 5 capítulos de novela todo dia e nunca lê um capítulo da Bíblia, e não sabe por que as coisas vão mal. Você aprendeu a ler com que idade? 10 anos? Já tem quanto? 20, 30? Tira o tempo que você não sabia ler, faz a conta aí. 50 anos? Tira 10, sobra 40. Você já deveria ter lido a Bíblia pelo menos 40 vezes. Uma vez por ano, pelo menos.